Fala, gente, e aí? Estão prontos para o pior ano da vida de vocês? Mas eu queria fazer uma proposta. Vou começar da seguinte maneira. Quem acompanhou minha live com o Pablo, ele me fez um convite especial para trazer um conteúdo aqui para vocês, para dar um norte dentro dessa parte de saúde e vocês virarem essas chaves de uma vez, tá bom? Antes de mais nada, eu quero falar para vocês uma coisa básica que a gente conversou na live, que é: quem não se hidrata se mata. Ou você bebe muito líquido, ou você bebe líquido a ponto de você não ter sede, ou você bebe líquido a ponto de você conseguir ter uma urina transparente, ou você está desidratado. Saiba que quando você tem sede, ocorre a seguinte mecânica. Eu vou explicar agora, hein? Para o seu centro da sede começar a ter sede, isso quer dizer que sua célula já murchou. Isso quer dizer que sua baba já engrossou. Isso quer dizer que está faltando líquido no seu corpo há muito mais tempo e você não tem ideia disso. Tudo bem? Então, nesse contexto, o que é muito importante? Você saber que você tem que beber de 35 a 45 ml por quilo no seu corpo. Se você tiver 100 quilos hoje e está muito acima do peso, você vai fazer o quê? Beber 4,5 litros de água no mínimo. E quais são as duas únicas condições que a gente pode ter como exceção para você não beber isso? Pessoas que têm insuficiência cardíaca, pessoas que têm insuficiência renal crônica, tá? Essas pessoas têm uma orientação médica, já sabem que não pode beber muito líquido. Fora isso, para de chororô e faz o que você tem que fazer. A real é a seguinte: tem mulher que entra em ânsia de vômito, homem que entra em ânsia de vômito quando vai beber um copo d'água. Mas para tomar cerveja, para tomar refrigerante, para beber suquinho, você não tem problema. Então, o primeiro ponto que eu digo é: como é que você se correlaciona com o que você precisa fazer para ter saúde? Tá bom, vamos botar o terror na terra, não é? Não é isso que a gente tá conversando aqui, você aprendendo a botar o terror na terra? Só que se você não tiver saúde, você não vai botar terror em lugar nenhum. Só botar o terror no hospital, ficando doente. Terror com cálculo renal, terror com dor de cabeça, terror com banho de banha, e acabou, a vida vai ficar assim. Então, primeiro ponto: 70% do nosso corpo, e dependendo da época, chegamos quase até 80%, temos água, água, água. E quanto mais a gente envelhece, menos água a gente tem. Mas eu vou falar sobre uma coisa bem importante. Existe também qualidade da água. Então, quanto mais mineralizada a sua água for, quanto mais ionizada e quanto mais alcalina ela for, melhor. Então a água começa ali, uma boa água, no pH 8 até o pH 10, e você vai conseguir ter esse ajuste. Doutor, quanto eu bebo? Calma, eu quero explicar por que esse pH da água é importante e esse cluster da água é importante. Imagina que quando você tem um gol, você tem a rede do gol. Cada quadrinho daquele é um cluster. A vibração dessa água e como é o cluster da água permite se a bolinha passa ou não naquela rede, se ela atravessa a rede. O cluster da água, uma água hexagonal, uma água mais com maior potencial de hidratação, ela vai conseguir gerar resultados para vocês bem melhor. Com muito menos você se hidrata muito mais, tá bom? E aí, você conseguindo uma boa água de qualidade, você vai reduzir uma série de problemas. Existem tratamentos, basicamente, que se você buscar em livros, tratamentos unicamente feitos com água e com sal integral. Como sal integral? Flor de sal, sal rosa, sal cinza, sal marinho. Entenda, você pode usar sal, o sal não é um veneno. Agora, o sal que você tem que usar é um sal integral. Vamos falar, você vai achar gente falando de tudo um pouco. Que sal rosa é um veneno, que sal isso é... Não, o único que é veneno é o sal com bleaching, aquele sal branco que teve vários processos para chegar até esse ponto. Seguindo aqui, eu falei da água para vocês, eu já matei esse assunto. Agora vamos para os derivados. Eu não aguento beber água, doutor, o que eu faço? Se você não aguenta beber água, o que você vai ter que fazer? Vamos usar algumas estratégias. Você vai picar algum tipo de limão, morango, ou pegar um óleo essencial, por exemplo, de laranja, de hortelã-pimenta, de limão Tahiti, e esse óleo essencial você vai poder usar para aromatizar a água, e ela vai ficar com um gosto bacana. E a segunda grande pergunta é: mas eu posso usar água com gás? Preferencialmente não, a não ser que seja naturalmente gaseificada, tudo bem? E se você levou ela para esse sabor, muitas vezes você começa a conseguir ingerir, principalmente você que é infantil ainda, que tem paladar infantil, é isso mesmo. Isso é o diagnóstico clínico de quem não aguenta comer comida que presta, só come porcaria. Você tem um paladar infantil, é a pessoa que gosta muito de doce e não gosta de comida de verdade, tá bom? O resto é balela. E por aí vai. Nesse contexto, eu vou te contar uma coisa. A sua papila gustativa em 7 dias se ajusta e as suas células da papila gustativa se renovam. Então aproveita esse contexto para saber que à medida que você for mantendo uma ingesta hídrica sem açúcar, sem adoçante, sua papila gustativa está ficando cada vez com mais receptores para captar todo o paladar doce que tiver presente até no limão. A ponto de alunos meus, a ponto de quando eu corto um limão galeguinho, sabe aquele limão rosa? Quando você corta e coloca ele no copo, você percebe que ele é doce. Então, entenda que quando você chegar nesse ponto, quer dizer que sua papila gustativa ela está regularizada, tá joia? E como que você quebra
sempre mantém esse padrão. Por exemplo, já falei da água aromatizada, já falei da água gaseificada, já falei da água que você vai colocar pecinhas ou até óleo essencial. Pecinhas de algumas coisas de fruta, pedacinhos de canela em pau, alguma coisa do gênero. Agora a gente vai para os chás. Lembrando que água, se você fez seu cálculo, você tem que beber 4 litros. No máximo, 1/4 disso ou 1/3 disso pode ser de líquidos que não são água. Como assim? 1/4 ou 1/3 disso pode ser de chás e café. Sempre sem açúcar, sempre sem adoçante. Entendeu? Porque aí você coloca o efeito fitoquímico do chá, o efeito fitoquímico do café. O café tem ótimas propriedades antioxidantes. O problema é que quanto mais cafeína você ingere, mais você deprime seu sistema nervoso em relação a receptores de cafeína. E você vai ficar cada vez mais limitado nesse quesito. Então, é igual eu falei da papila gustativa. Os receptores de cafeína e os receptores de qualquer substâncias fitoestimulantes, se você expõe o seu corpo muito a ela, é como se você ficasse sensível a isso. Insensível. Ele vai diminuindo a quantidade de captação disso porque você está dando muito. Então não adianta você tomar 1 litro de café. A partir do momento que você só acorda tomando café, você é um escravo, você é um zumbi, você é viciado. Se uma pessoa não consegue acordar sem tomar café, saiba, ela provavelmente tem uma fadiga já. Eu tomo café quando eu quero e ainda assim é muito raro. E não tem problema você tomar suas 3 xicrinhas de café por dia. Mas a partir do momento que você tem dor de cabeça por não tomar o café, você concorda que você é escravo dessa substância? Você não é senhor do teu próprio corpo. Você está limitado a ter resultado. Se você não tomar o café, você não tem rendimento. Acabou. É o que é. E isso a gente vai para outras esferas. Quando você gera esse nível de dependência para o glúten, e o glúten está presente no trigo, no centeio, na aveia e na cevada, na aveia por contaminação, mas quando a gente pensa dessa forma, nessa camada, dentro da sua saúde, nenhum ser humano digere glúten. E o glúten é potencialmente inflamatório em todos os seres humanos, exatamente por eles não digerirem. E por isso que nós temos uma sociedade hoje obesa, uma sociedade doente, e que busca saúde e não sabe nem como, porque o que a indústria faz nesse contexto é falar, come light, come diet. E você come o light diet que tá cheio de tranqueira e te mantém viciado e te mantém doente. E como ela te mantém doente, a indústria alimentícia te adoece, a indústria farmacêutica continua doente, e dentro desse contexto você tá no emaranhado perdido. E você precisa ter clareza, tá? Eu recebi uma mensagem essa semana de um pastor que mandou assim uma mensagem pra mim. Doutor, eu preciso da sua ajuda, sua live com o Pablo mexeu muito comigo. Eu percebi que eu não tenho energia para ser missionário aqui em Portugal. Eu percebi que eu não tenho saúde para exercer minha missão como eu tenho que exercer. E eu percebi que eu tô falhando exatamente aí. E eu preciso da sua ajuda. Então, entenda. Ele simplesmente fez o que eu orientei aqui. Ele falou, minha energia já subiu muito, mas eu preciso de ter um nível maior ainda para me conectar constantemente com a fonte. Porque se eu não tiver conectado com saúde e ter energia que eu preciso para falar onde eu tenho que falar, para me locomover onde eu tenho que locomover e para ter o resultado que eu tenho que ter, como que eu vou conseguir impactar as pessoas que eu tenho que impactar? Então, independente de qual seja a sua missão, o seu propósito aqui dentro, você precisa entender que sem saúde você está fadado a isso. Mas eu nunca mais vou poder comer trigo, eu vou te fazer um desafio. Faz o seguinte, fica 1 mês sem trigo e depois come trigo. Eu tenho alunos que vomitaram depois de comer. Eu tenho alunos que ficaram com azia, com refluxo, com alergia. Simplesmente porque quando você tira o seu corpo da lixeira, ele não quer voltar para lá. Me entenda, se você vive dentro de uma loja de perfume, você já reparou que depois o seu cérebro adapta e você não percebe mais o cheiro? É assim também. Quando você está inflamado constantemente, seu corpo vai inflamando num nível subclínico. E você acha que aquilo é normal. Normal ter dor de cabeça, normal ter o olho coçando, normal passar mal, normal ter alergia. E aí quando você tira essa substância, você percebe o que é ter saúde, disposição, energia, recuperar mais o seu nível de energia mais rápido. E dentro desse contexto, quando você tira isso da sua vida e você expõe novamente seu corpo, pergunta se ele gosta? Não, senhor, ele não gosta. E aí, por ele não gostar, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir perceber verdadeiramente aquilo que agrega e que não agrega a sua saúde. E aí, com consciência, você sai do estado de compulsão e vai para o estado de consciência. Só existem 2 tipos de hábitos, virtudes ou vícios. Ou você tem hábitos viciados, que são hábitos que você não tem consciência deles, são hábitos compulsivos, ou você tem virtudes, que são hábitos conscientes e que edificam a sua essência. Então, dentro da saúde, isso também se representa. E quando a gente fala do glúten, a gente está falando de uma substância que hoje tem um templo verdadeiramente em cada lugar que separa sobre o trigo, um templo sobre leite derivado, e esses 2 templos estão deixando a humanidade doente.
60% do Brasil hoje está com sobrepeso, está inflamado, está doente. Hoje, a OMS já anunciou que pela primeira vez na humanidade, nós teremos mais crianças vivendo menos do que a geração predecessora que antecedeu a ela. Então, é pela primeira vez na humanidade, quem nasce vai viver menos do que os pais. Exatamente porque estão doentes por falta de informação, por falta de conhecimento e principalmente por falta de sabedoria. Pessoas que vivem num estado compulsivo, que não são senhoras da sua vida e são vítimas das suas próprias emoções, escravas das suas próprias emoções, verdadeiramente. E pessoas que tentam buscar no alimento um preenchimento de uma verdadeira fome que não vem e nunca vai ser preenchida dele. Então, independente do que seja, todo mundo vai falar pra você assim, faz reeducação alimentar. Hoje mesmo eu tava falando com uma aluna minha da França, eu fiz uma live com ela, e ela saiu de 153 quilos para 125 quilos. Minto, para 123 quilos. Do 123 ela voltou para 125 quilos. E ela tava angustiada, ela me mandou mensagem, que ela é da minha mentoria, do Saúde Plena. E aí ela falou assim, doutor, preciso de sua ajuda. E aí, nesse contexto, eu entrei, chamei ela na live, ela morava na Inglaterra, tá na França agora, e dentro desse contexto aconteceu o quê? Ela falou, eu perguntei qual foi a situação exata que te fez desestruturar. A situação exata que te fez abalar foi quando meu filho sofreu um problema de bullying no colégio. Eles são negros, e ele foi pra França, e alguém chamou o filho dela de cocô preto no colégio, e ele ficou angustiado. E depois de macaco, disso ou daquilo, e ele ficou angustiado. E eu chamei ele na live, ele tem 10 anos. O menino é um gigante. E ele lê em média 6 livros por mês com 10 anos, tá? Então presta atenção. Eu chamei ele na live e perguntei pra ele bem assim, me diz uma coisa, Dudu, você é preto? Ele, sou. Você é negro? Ele, sou. Você é macaco? Ele, não. Você é cocô? Ele, não. De novo, você é preto? Sou. Você é negro? Sou. Aí ele, o tio é o quê? Preto? Não. O tio é o quê? Branco? Sim. Se você me chamar de branquelo, eu vou ficar chateado com isso? Ele, não. Então, quando alguém te chama de alguma coisa, isso só impacta você se você tomar isso pra você? Fato. Quando a gente fala sobre alimentação, por que quando alguém fala alguma coisa sobre você, você abre a geladeira e corre pra lá e busca um alimento que emocionalmente sempre te deram quando você se sentiu mal? Você reparou que quando você era criança, um dos primeiros hábitos que foi implantado na tua vida é você chorou, tua mãe te botou no peito. Você caiu, te dava alguma coisa gostosinha pra você fazer. Você caiu, sempre teve um hábito que te levava a comer, a afagar. Então a comida sempre teve um vínculo emocional com você. Enquanto você não tiver consciência disso, você vai ter problema. E eu juncionei o que a minha aluna perguntou com o fato de preocupação dela. Trabalhando o filho dela e olhando pra ela, eu acabei a live falando assim com ela, agora olha pra mamãe. Você gostaria que a mamãe pudesse brincar com você? Gostaria. Você gostaria que a mamãe pudesse agachar no chão com você? Gostaria. Você gostaria que a mamãe pudesse correr com você? Gostaria. Nesse momento, o olho da Mari encheu d'água. E ela falou assim, aí um olhou pro outro, e aí ela viu verdadeiramente que não é por ela que ela tem que fazer isso, sim pela missão dela como mãe, como mulher, como filho de Deus, que está aqui para ser a sua melhor versão. E enquanto ela for escrava das emoções dela, que mesmo pela preocupação com o filho, que não resolveu nada, ela voltou a engordar e potencializou a dor do filho e o medo do filho de perdê-la e de não estar na circunstância com ela, vivendo a vida, interagindo como mãe, como uma pessoa que está ali ao lado dele, em todas as situações, ela percebeu algo muito poderoso que ela precisa de colocar em prática na vida dela para o emagrecimento sustentável, para ter uma saúde, um propósito genuíno. E ela não veio aqui para ser vítima dessas circunstâncias, e sim para dominar essa situação. Nessa altura, as 500 pessoas que estavam na live estavam chorando. Todas. Foi a live que eu mais recebi direct depois. Por quê? Eu coloquei uma mãe para olhar no olho do filho e ambos colocarem isso como propósito. Então eu vou te falar uma coisa. O que você tem que fazer para manter a sua saúde hoje? Porque você é uma pessoa que decidiu transformar a sua vida e hoje você não consegue esse resultado em várias áreas. E depois desse pior ano da sua vida, você vai conseguir, mas você vai ter que fazer o que tem que ser feito. E isso em todas as áreas, inclusive na sua saúde. Agora, você está disposto a pagar o preço para isso? Porque a reeducação alimentar, ela vai te ensinar o que você tem que comer. Mas se você não tiver uma estrutura sólida, firme, emocionalmente, na primeira adversidade que você tiver, você vai descontar onde você sempre descontou, porque isso foi feito desde o seu nascimento. E se você não tiver consciência disso, você volta para esse ciclo de dor. Dentro desse ciclo de dor, você se vê vítima novamente do alimento. E nesse ciclo de estou com dor, como o alimento me compensa dentro de uma dor que você não resoluciona, e aí, como não tem resolução, você continua nesse ciclo infinito e você fica cada vez pior. Então a gente falou do glúten, da água, do leite e derivados que também são inflamatórios. E eu vou fechar da seguinte maneira. A arma fundamental que é ensinada desde os primórdios da humanidade para você
você ter saúde é o jejum. O jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. Grava essa frase, anota esse código. O jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. Quando você escolhe o jejum, você escolhe o que é necessário para você em se abster do que você pensa que é necessário. Quando você se mantém no jejum, você reconhece a força do espírito. Então, em um âmbito, você se conecta com a sua mente, com as suas razões, com as suas emoções. Em outro âmbito, você se conecta com a fonte, que é o sagrado que vem de Deus, independente de qual seja a sua fé. O jejum é utilizado por todas as denominações de fé no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. E por isso que ele é tão poderoso, porque ele ativa no seu corpo reset hormonal, reset metabólico, reset comportamental, desde que você trabalhe ele de maneira intensa. E como eu começo o jejum, Ju? Presta atenção, você começa o jejum da seguinte maneira. Você alguma vez saiu de casa sem comer? Sim, perfeito. Alguma vez você foi trabalhar e não comeu? Sim. Morreu? Não. Mas o que você ouve quando alguém manda você fazer jejum é: eu não taquei pedra na cruz. Saco vazio não para em pé. Filho, come, senão você vai desmaiar na rua. É isso que todo mundo fala, porque é o que tua mãe falava. Filho, você vai ficar fraco se não comer. Ou então, menino, você tem que comer até a última colherada do prato, mesmo sem fome. Você só deve comer quando tiver fome. Você tem que descobrir o que é fome genuína. Porque por enquanto você tem muita fome, mas a última coisa que você tem é de alimento. Você tem fome de emoções, você tem fome de fé, você tem fome de sensações que você não consegue acessar ainda no dia a dia, que você se distanciou há muito tempo. E você busca no alimento um preenchimento que não vem do alimento. Nem só de pão o homem viverá. Você já ouviu isso? Pois é. Então entenda que, nesse aspecto, o jejum é um divisor de águas verdadeiro. Por isso que a pessoa, quando entra em jejum verdadeiramente, eu não estou falando de jejum de Daniel, estou falando de jejum de água. Estou falando de jejum realmente de água. De você fazer um jejum de água, no máximo com chá e café, sem açúcar e adoçante. E eu sei que dá um frio na barriga de vocês pensar sobre isso. Mas se você começar a colocar, no máximo, se você fizer 14 a 16 horas por dia de jejum, você vai começar a mudar a sua mentalidade brutalmente. Se você fizer o seu banho gelado de manhã, você vai ter uma ativação, ou banho natural, como o Pablo coloca. Mas dependendo de onde você mora, querido, o banho é gelado para doer os ossos. Eu tenho alunos dos Estados Unidos que tomam banho a -4, -5. E assim, pulando e gravando o vídeo ainda. É muito engraçado isso dentro dos grupos. Então, é importante que você não seja refém da sua mente. E quando você entende que a sua mente não pode negociar com o teu espírito, você faz o que tem que ser feito. E aí você entra em ação. E isso vale para o jejum, vale para o banho, vale para todas as situações da sua vida. Quando você ajusta o seu dia a dia com atitudes que você faz do dia que você nasceu até o presente momento, todas as outras áreas começam a se abrir brutalmente. Você vai conseguir ter resultados incríveis em áreas que você nem imaginou. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, leiam meu livro Saúde Plena. Tem lá, são 300 páginas explicando tudo de saúde para vocês. Tem inclusive coisas sobre a medicina Ayurveda, que é uma medicina de quase 10 mil anos, tá bom? Que antecedeu a medicina chinesa. Então entendam que existem muitos conceitos que podem ser trabalhados dentro disso. E assim que você desejar mergulhar dentro desses primordiais que eu estou colocando aqui, sua saúde vai se transformar genuinamente. E isso é uma promessa. Faça o que eu estou te ensinando, que eu garanto para você que em 7 dias você tem uma transformação verdadeira. E eu aposto que dentro do pior ano da sua vida, com tudo que o Pablo, que Titi vai colocar aqui para vocês, vocês vão conseguir juncionar saúde com corpo, alma, espírito, corpo, mente e espírito, independente do rótulo que você dê. Você vai ter acesso a uma coisa que vai te manter num patamar de frequência que você nunca alcançou na sua vida. E aí depois você passa lá no Insta, passa no YouTube, vai no meu Telegram, me manda mensagem e fala o que aconteceu. Eu tô aqui por vocês, a gente tá junto nesse mesmo exército do bem, tá? E se você quiser contar comigo, pode contar. Um beijo no coração. Titi, obrigado pelo convite. Deus abençoe você e toda a sua família. Até mais, irmão.